Boa tarde! Mais uma vez aqui com vocês, eu sou Ivani de Oliveira, conhecida como Iva, sou turismóloga, trabalho na Prefeitura do município de Osasco, sou do Contur. Hoje, o nosso entrevistado é o Enio Miranda. Ele vai falar sobre a importância da gastronomia na atividade turística. Olha que tema bacana, né? O Enio Miranda é diretor de Planejamento Estratégico da Federação de Hotéis e Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, gestor executivo dos Senhores Osasco, Alphaville e região, conselheiro titular do Conselho Estadual de Turismo e do Conselho de Turismo de Osasco, o nosso Contur. O Enio não poderia ficar fora, não é verdade? É ainda conselheiro de administração da Academia Brasileira de Gastronomia e sócio investidor da startup Trois Design. Falei certo? É isso mesmo. Em sua longa carreira, atuou como empresário executivo corporativo, tendo assumido diversas posições, desde gerência sênior até C-level. Destacamos também, entre elas, a direção executiva da Confederação Nacional do Turismo e a vice-presidência de Relações Institucionais e Parcerias Estratégicas da VCI SA, Incorporadora Imobiliária Hoteleira, liderando a expansão de mercado destas entidades. Olha que currículo. Gente, não tinha pessoa melhor para falar sobre gastronomia, não é? Então, como eu já disse, o nosso tema de hoje, olha que lindo, né? A gastronomia, a importância da gastronomia na atividade turística. É importante? Vamos ver? Então, a gastronomia no turismo rende conversas saborosas, né, Enio? Pois é. Né? Estamos aqui também com a nossa presidente do Contur, Shirley Dami. A Shirley, ela também ela é a dona da Giro em Sampa. Então, quem quiser fazer um giro, olha, sábado já vai ter um giro bem bacana em São Paulo, já vou fazer propaganda, viu, Shirley? Agradeço. Mas tem novidades por aí, que a Shirley também vai fazer um giro em Oz. E vamos falar ou na conferência ou depois da conferência, né, Shirley? Novidade para todo mundo, né? Então, Iva, só agradecer. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo giro. A gente começar com a cachaça, né? A gente faz os passeios em São Paulo como Gula Cultural. Então, agradecer a sua presença, Enio, que é muito importante a gente tratar dessa forma, com carinho e com a cultura, né, que a gastronomia representa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E a cachaça faz parte de A e B, alimentos e bebidas. Exato. Então, a gastronomia é um dos pilares mais vibrantes e estratégicos da atividade turística, né? Ela não apenas alimenta o corpo, mas também a curiosidade, a memória afetiva, experiências e o desejo de pertencimento cultural. Exato. É belíssimo, né? Então, vamos explorar os principais pontos que mostram por que a gastronomia é tão essencial nessa nossa conversa com o Enio. Enio, como você definiria o papel da gastronomia na experiência turística? Olha, eu sei que você tem assim, muita coisa para falar para nós. E eu já te digo, não vai ficar só aqui não, viu? Nós faremos posteriormente um outro podcast, um outro momento, para você dar uma continuidade, porque eu sei que você tem muito assunto. Muito obrigado, Iva. Muito obrigado, Shirley, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como você falou, Iva, a gastronomia ela é essencial para o turismo por diversas frentes, de diversas maneiras. A gente tem números, dados, estatísticas, mas tem alguns aspectos que eu acho que são fundamentais, né? Quando a gente fala em turismo, o turista, né, ele sempre tem uma motivação para escolher um destino, né? Tem alguns números, eu vou só citar alguma coisa durante a nossa conversa aqui. Segundo a OMT, 80% dos turistas definem a gastronomia, dos turistas mundiais, no mundo inteiro, definem a gastronomia como fator-chave na escolha do seu destino. Que bacana. E tem uma outra informação que é importante. Quando você escolhe um destino para viagem, mesmo que você vá organizar um congresso, uma convenção, ou você vá fazer turismo de negócios, sempre o segundo principal atrativo. Eu vou viajar porque eu quero pegar sol e praia. Eu quero ficar na praia descansando umas férias em algum lugar. Sempre a segunda maior consideração, mesmo quando o primeiro motivador não é a gastronomia, a segunda é.
Então, a gastronomia, ela define o turismo, mas tem alguns aspectos que eu acho que são mais importantes do que esses números. Isso mostra a grandeza da importância da gastronomia. Mas a gastronomia tem uma questão fundamental, que é a identidade cultural daquele local. A gente sabe que a gastronomia é uma expressão da cultura daquela localidade, né? Das cidades, dos estados, das regiões, não é? E a identidade cultural, ou identidade da localidade, a marca, aquilo que você reconhece aquela localidade, é algo muito importante na definição, na hora de você escolher um lugar. Você não viaja, Iva ou Chile, você não viaja para um lugar que é igual onde você está. Se for uma viagem a lazer. Você não viaja para um lugar que é igual tudo aquilo que você já conhece. Você viaja porque você quer conhecer outros lugares, porque você quer conhecer outras culturas, quer conhecer outros modos de vida, mesmo quando você vai numa viagem obrigatória. Você vai numa viagem a negócios, por exemplo. Os negócios são escolhidos, as localidades para a realização de eventos de negócios geralmente são escolhidas porque aqueles locais oferecem algo a mais para o visitante. Uma das principais expressões da cultura local e da identidade local é a gastronomia. Então, quando você... E tem uma outra questão, por exemplo, para os destinos turísticos, né? Estamos aqui em Osasco, falando de Osasco, esse movimento de crescimento do turismo, esse movimento que nós estamos fazendo, estamos aí apoiando para o turismo de Osasco. Quando você define essa localidade, quando você define onde você vai fazer o seu evento, você está buscando as possibilidades para esse turista poder passear, poder conhecer outras localidades, tal. Então, a gastronomia ela tem uma relevância fundamental. Tem uma outra questão, por exemplo, uma pesquisa da Embratur, diz que 77% dos turistas estrangeiros que vêm ao Brasil voltariam por causa da gastronomia. Olha como o Brasil está muito bem cotado nisso. Né? Olha. O Brasil está muito bem cotado nisso. Eles Viva o Brasil! Pois é. Definem a nossa gastronomia como atrativo, um dos atrativos principais da sua visita. E quando eu falo a nossa gastronomia, na verdade, na Academia Brasileira de Gastronomia, a gente defende uma visão. A gastronomia ela não é a gastronomia brasileira. Quando a gente fala gastronomia brasileira, ela é um conjunto de identidades. Né? O que define a marca gastronômica ou a identidade gastronômica do Brasil são as suas regiões. Então, ela é uma soma de regiões. A gente sabe que a gente tem aí pelo país uma série de localidades, estados e regiões importantes na gastronomia. Né? Vale citar o Norte, vale citar a Bahia, Minas Gerais, o Sul, né? Com fortes identidades gastronômicas. E você imagina que isso não gira, né, de turistas em busca dessa identidade diferente. Quando você vai promover o turismo, uma outra informação interessante é que você pode, de repente, né, no seu desenvolvimento local, fazer um centro de eventos. Então, vamos construir um grande centro de eventos, aqui em Osasco, por exemplo. Pode ser copiado ou pode ser baseado em outros grandes centros de eventos existentes. Você pode copiar parques de diversão, você pode trazer ali a hotelaria, por exemplo, a hotelaria internacional, ela tem um padrão internacional que é sempre mais ou menos igual, não é? Mas você não pode copiar a gastronomia de outro local. Verdade. Então, a gastronomia, ela é sua. E quando você trabalha essa marca, trabalha esse desenvolvimento, trabalha essa cultura local e o próprio cidadão se reconhece nesse pertencimento que você citou, não é? Essa gastronomia ela começa a ser o seu diferencial em relação aos demais destinos. Você passa a ter uma vantagem competitiva no mercado de turismo para atrair os turistas quando você tem uma marca gastronômica muito forte. É muito importante a gastronomia na economia do turismo em geral, é fundamental. Nós temos vários pratos que são considerados patrimônio imaterial, né? Pois é. O queijo canastra agora é um patrimônio. Exatamente. O virado a paulista, Exatamente. a cachaça. Você falou da cachaça, né? Você vai viajar para qualquer país do mundo, hoje a caipirinha ela tá como coquetel e drink em todos os bares do planeta. E o ela pessoal ganhou não status, quer, né? Pois ela é. ganhou status. E o pessoal não quer com vodka, eles querem cachaça. Cachaça. Exatamente. Né? Porque é original, né? E você, em qualquer lugar que você está, você vai tomar uma caipirinha, qualquer pessoa toma a caipirinha, ela pensa em Brasil.
Ela fala, olha como ela carrega a imagem do país, né? É impressionante. Eu tive uma oportunidade recentemente de fazer uma viagem para um lugar que eu nunca tinha ido antes, fui para Moscou, para um evento, justamente, e olha que interessante, o que mais me chamou a atenção em toda a viagem, além do frio, né, que estava ali com 17 graus abaixo de zero, isso foi no inverno, né? Mas o que mais chamou a atenção foi a gastronomia, que eu não conhecia aquela força que eles tinham, aquela sofisticação em termos de sabor, de paladar, aquela diferença que é a gastronomia russa. Foi espetacular por causa da... Eu voltei para São Paulo com a ideia de uma Rússia melhor do que eu imaginava antes por causa da gastronomia. Da gastronomia. Exatamente. A gente vê... desculpe, mas pode falar, na tua narrativa eu fiquei pensando, quando a gente faz esse trabalho de levantamento, né, para buscar uma identidade e tal... Quantas pessoas trazem receitas do baú? Aquela coisa assim, a minha avó fazia. Então, quando você faz esse trabalho também da identidade, é muito bacana que você encontra joias, né? Que às vezes vão tomando personalidade, ainda mais nós, né? Exatamente. Um país de tamanho continental. Exatamente. A gente esquece disso. É um país, mas é um continente, né? Então, por isso, tanta diferença, né? Por isso, o resgate e a preservação da cultura, desse patrimônio cultural é tão importante. Você vai a Belém do Pará, e você vai comer o tacacá, a maniçoba, né, o tucupi, o pato ao tucupi, o pirarucu, enfim, o filhote, né, uma série de pratos típicos daquele local, e é o que o turista quer ir ver lá em Belém do Pará. Exatamente. Até porque o turista come 2 vezes por dia igual todo mundo, ou 3 vezes por dia igual todo mundo. Né? Então, ele vai num parque, ele vai num museu, mas aí ele para comer. Né? Ele tem que comer. E se essa comida não for boa, estraga a viagem. É verdade. Eu ia perguntar para você como pequenos produtores e empreendedores se beneficiam do turismo gastronômico. Aqui em Osasco, como você bem sabe, nós temos várias hortas comunitárias, hortas da economia solidária, na realidade. Certo. Né? Como você acha que eles são impactados? Olha, se você imaginar algumas localidades, eu vou para os dois lados, né? Vou dar um exemplo de algumas localidades que se transformaram por causa disso. Se você imaginar regiões da França e da Itália, que são os dois países onde nós aqui no Brasil, no Ocidente, né, veneramos por causa da gastronomia, né? O reconhecimento da gastronomia francesa e da gastronomia italiana está no mundo inteiro. Se você imaginar regiões como Bordeaux, por exemplo, ou regiões como a Toscana ou como a Emília-Romana, sem os produtores locais, você não consegue imaginar o turismo naquelas regiões. Né? O turismo é feito lá majoritariamente por causa dos pequenos produtores. Você não precisa ir longe, né? Você vai aqui no estado de São Paulo, você tem aqui na região da Serra da Mantiqueira, produtores de café, produtores de azeite, produtores de vinho. Você vai em Minas Gerais, sul de Minas, norte de Minas, você vai em várias localidades e os circuitos turísticos hoje, eles abrangem a produção e a produção, a cadeia produtiva, digamos, tradicional do local, a gastronomia de qualidade, de produtos típicos da terra, ela é fundamental nessa visitação como atrativo turístico. E tem uma questão que eu acho que eu vou emendando alguns assuntos aqui. Não, eu acho ótimo isso, né, Shirley? Porque enriquece essa conversa e traz aquilo que dizíamos no início, né? A experiência, a memória afetiva. Você está tirando do baú e você está trazendo junto com esse pessoal que faz esse trabalho. Eu acho bem bacana. Existe uma definição contemporânea, recente, da gastronomia do século XXI. Ela é do Rafael Anson, que é o presidente da Academia Ibero-Americana de Gastronomia. Ele diz o seguinte, né? A gastronomia do século XXI ela tem que obrigatoriamente respeitar os 4 S's. O S da saudabilidade, da saúde, né? A gastronomia tem que ser saudável. Hoje em dia não é mais possível você se prejudicar por causa do alimento. Né? Então, claro, você pode comer de tudo, desde que aquilo seja saudável para você. A saúde é o que vem em primeiro lugar. Né? A gastronomia ela é feita para preservar e promover saúde. O segundo S é o S que ele chama do satisfatório, que, na verdade, é o prazer de comer, é o gosto, é o paladar. Né?
é o que atrai. É aquilo que te leva à mesa, a gente só fica pensando em coisa boa, né? Assim, é o que atrai, né? Se você fala, não, tem que ter saúde na gastronomia, então você dá um prato de uma comida vegetariana ou vegetal, que é saudável para comer, e ela não tiver sabor, você não vai comer. Exatamente. Você não adianta, para as crianças, você não adianta dar para um brócolis que esteja ruim ou que esteja sem tempero ou que não atice o paladar, ele não vai mais comer aquilo. Então, e além do que o prazer da comida, né? O prazer de você querer voltar naquele lugar, querer comer aquele prato porque você gosta. Então, a satisfação é fundamental que a gastronomia contemple. O terceiro S é justamente esse, o S da sustentabilidade e aí principalmente da cadeia produtiva. Quer dizer, se você não tiver uma manutenção, se a sua gastronomia, o que você serve, não respeitar toda a cadeia produtiva para que aquele produtor seja beneficiado, seja contemplado, possa sobreviver dessa e possa se desenvolver, se aprimorar da sua atividade, que é a produção, a gastronomia não tá contando, não está valendo. Quer dizer, ela tem que respeitar a sustentabilidade da cadeia produtiva e sustentabilidade ambiental e social. E o quarto S é o S da solidariedade. Solidariedade em duas frentes, né? A frente de você poder compartilhar o alimento com quem precisa. Todos nós sabemos dos problemas existentes no mundo inteiro em relação à desnutrição, ou ao excesso de alimentação mal nutrida, não é? Então, a solidariedade é esse ato de você poder compartilhar. E a solidariedade é a mesa. Você come, a boa mesa é aquela que você compartilha com seus amigos, que você pode conversar, que você pode... Isso faz parte da experiência gastronômica, né? Sentar e compartilhar, conversar à mesa. Então, a gastronomia, ela deve respeitar esse conceito dos 4 S. Sem esses elementos, ela não é uma gastronomia completa. Hoje em dia, né? E é isso que o turista vem buscar também, né? Exatamente. Quando ele entende que maneira que a pessoa local se relaciona com aquele alimento, porque o alimento tem história, o alimento tem um porquê. Exatamente. Né? E isso vira um produto turístico. Exatamente. Não é? Mesmo que Vou não contar seja... um segredo aqui, que ninguém nos ouça, mas quando eu, a Shirley, a Lília, vamos nos encontrar para preparar a reunião né, do Contour, a gente sempre faz ao redor da mesa, né? Pois é. Ou no café, ou numa padaria, mas sempre ao redor de uma mesa. Boas reuniões, né? bons um encontros. Cafezinho, um suco, né? Então, eu acho bem bacana, porque a gente não fica preso também só naquela coisa de escritório, né? Claro. Mas qual o impacto da gastronomia, no geral, para a geração de emprego e renda? Então. O nosso setor da hospitalidade, né, aí eu incluo também a hospedagem, a hotelaria, né, todo o setor de hospitalidade, a hospedagem, a alimentação, tudo aquilo quando você recebe o visitante com um serviço, né, é o maior gerador de empregos no mundo por dólar, por real investido. Né? Enquanto com cerca de investimento empresarial, investimento econômico, com cerca de R$100 mil de investimento numa empresa, você gera 1 ou 2 empregos no setor da gastronomia. Na indústria em geral, você precisa de 10 milhões para gerar um emprego de dólares. Isso é um número mundial. Né? Além do que, o nosso setor ele depende do serviço humano. Você não consegue... Hoje tem várias experiências de robôs, robô que serve aqui, né? Tem lojas do McDonald's, do fast food, que são totalmente automatizadas. Mas quando a gente vai para a hospitalidade e estamos falando de turismo, sem a pessoa você não consegue ter o serviço. Então, a geração de empregos... E além do que, o nosso setor, nessa questão de geração de empregos, ele é o primeiro setor que acolhe o primeiro emprego. Então, o jovem que está buscando emprego, nós somos acolhedores do primeiro emprego, nós somos grandes acolhedores do emprego, ao contrário, o emprego de terceira idade, da maturidade, não é? E nós somos também o maior empregador de mulheres. Cerca de 55% da força de mão de obra da hospitalidade é feita por mulheres.
Então, nós temos um poder de geração e um poder também de acolhimento social na geração de emprego. É o maior gerador de empregos, inclusive por dados estatísticos, no último ano, nós ultrapassamos até mesmo a construção civil. Na verdade, a construção civil, historicamente, é um dos maiores geradores de emprego no Brasil, mas em alguns anos a hospitalidade ultrapassa. No ano passado ocorreu isso. Geramos mais empregos que o comércio, geramos mais empregos que o agronegócio. Nossa. E estamos ali empatados com a construção civil, um ano outro, na geração de empregos. Só que nós geramos empregos com menos investimento do que a construção ou do que os outros setores. E numa economia mais limpa. Né? E uma economia muito mais limpa, uma economia que gera toda uma sustentação da cadeia produtiva, um serviço à população, porque além do turismo nós alimentamos a população. Né? Então, somos o principal gerador de empregos do Brasil. Políticas públicas precisam ser assim mais urgentemente, exatamente, mais impactadas por esses dados, porque tem uma dificuldade às vezes para enxergar a importância desse setor, e com todos esses dados que você colocou daqueles que normalmente têm mais dificuldade para se empregar, que é o primeiro emprego. Pois é. Então, você vê alguns números, né? A gastronomia no estado de São Paulo, o food service, todo o serviço de A e B, de alimentação e bebida no estado de São Paulo, gera cerca de 360 bilhões de reais por ano. Nós temos uma necessidade de um olhar das políticas públicas em cima desse setor. Infelizmente, o turismo ele é muitas vezes relegado, né, para uma moeda política, uma moeda de troca, muitas vezes não é enxergado como pode. Olha o que países como Espanha, Itália ou França ou outros países fizeram com o turismo. Portugal, né? Portugal. A Espanha, sem o turismo, ela não existiria quase. Né? A principal economia do país é o turismo. Em vários países do mundo, a principal economia é o turismo. Até porque o turismo, como indústria limpa, é uma atividade que impacta mais de 55 setores da economia. Né? Das cadeias de suprimento, enfim, tudo que gera o turismo. E é considerado exportação, né? O turista estrangeiro, quando vem para cá, ele deixa dinheiro, deixa dólar no país. Exatamente. Né? Então, ele é considerado uma economia de exportação, porque o dólar vem de fora e entra aqui. Né? Mas é uma exportação onde você não tem o frete, não tem as taxas de exportação nos países, ou de importação dos países, e é onde você mais gera a promoção do lugar, né? A pessoa vem para cá, ela volta falando bem para o seu país, ela volta com um conhecimento maior. E é a indústria da paz, né? É a indústria que integra, é a indústria que você obriga à convivência, né? O conhecimento do outro, da outra cultura. Quando você conhece outra cultura, você passa a ser um amigo daquela cultura. É o que eu falei agora há pouco. Eu nunca tinha ido à Rússia. Você tem aquela imagem, né? Os russos, isso, os russos, aquilo, tal. Quando você vai para lá, você se integra, conhece aquela realidade, você vê que é uma maravilha. Né? A minha experiência lá foi muito boa. Então, é uma indústria da paz, é uma indústria que gera paz. É fundamental políticas públicas mais assertivas para o turismo e para a gastronomia como principal motivador de viagens, que é. Né? Ai, que delícia. Eu lembrei agora de um professor que falava, gente, ninguém atravessa o mundo para ir ao McDonald's. Pois é. O McDonald's pode ser, desculpe falar a marca, mas assim, o industrializado, ele pode ser a sua saída quando você está com receio, você ainda não se ambientou. Depois que você experimentou a comida local, é a comida local que você vai querer. Então, não é o teu fator motivacional a marca. Agora, a comida local, sim. Não, e tudo tem a sua... Eu atravesso o estado para comer o nhoque, não sei aonde. E tudo tem a sua função. O McDonald's é fundamental na alimentação, no food service, na cadeia, gera empregos, está aí em todo lugar, é de fácil acesso, tem um bom preço. É fundamental. Cada tipo de alimentação tem a sua importância. Não é? Então, não é ser contra o industrializado, muito pelo contrário. Né? Muitas vezes o McDonald's salva a gente. Né? Isso que falou. O McDonald's tem o Burger King, eu vou falar, já que estamos falando de marca, né? Tem todas as marcas, né? Todas elas, outros, né? O Habib's e etc. Mas não é uma questão de marca aqui. Mas cada um tem a sua importância. Mas como atrativo turístico, é o que eu falei antes da identidade, né?
você não vai a tal lugar para comer no McDonald's. A menos que você vá no primeiro McDonald's que tem lá nos Estados Unidos, que é um atrativo turístico. Verdade, Mas você vai para conhecer a gastronomia de identidade local. E é a gastronomia que carrega essa identidade. E falando em identidade local, nós temos aqui o cachorro-quente, né? Nós Pois temos é. um cachorro-quente aqui, ó. Isso. É de Que mentira, a gente. Não dá nem pra gente provar. Não é nem- É assim, é um Osasco petit four. é conhecido como a capital do cachorro-quente, informalmente, porque não é registrado essa capital do cachorro-quente, né? Certo. Mas movimenta a economia do município. Certo. O que você acha que poderia ser feito? Eu não digo para tornar a capital do cachorro-quente, Certo. né? Que dizem que Osasco é a capital da nova economia. Isso. Né? Então, ligando a nova economia com a gastronomia, Isso. falando do cachorro-quente que é local, Isso. como você definiria um panorama assim, de políticas públicas ou um panorama para a prefeitura ou para o município trabalhar, né? Pois é. Não só como prefeitura, mas como um todo, né? Claro. Esse é um assunto muito interessante, Iva, porque tem algumas considerações que eu acho importantes. Primeiro, uma vez que o cachorro-quente é um prato, né? é um lanche, mas que tem muita profusão aqui, né? Historicamente, quer dizer, teve esse reconhecimento, é importante que os estabelecimentos ou o produto cachorro-quente seja um produto que seja de qualidade. Não adianta eu falar que aqui é a capital do cachorro-quente e o cachorro-quente aqui ser igual ou parecido com o cachorro-quente que você come em outro lugar. Então, primeiro que tem aí uma qualificação. E a qualificação passa por vários fatores, principalmente, né, os fatores de higiene e manipulação, de vigilância sanitária, toda a regularidade. 4 S's também, né? Exato. Eu falo em nome das entidades patronais, dos senhores Sim, Osasco, Alphaville e região e da Federação de Hotéis e Restaurantes do Estado. Então, é fundamental que exista, primeiro, uma regularização das empresas em todos os aspectos que trabalham. Depois, que tenha um incentivo e que tenha uma promoção para que possa se qualificar e que possam ter alguns estabelecimentos que sirvam o cachorro-quente de uma maneira mais qualificada, de fato, a ponto de poder diferenciar isso de outros locais. Se você não diferenciar, você não vai conseguir que a marca seja reconhecida. Segundo, uma consideração importante, que eu acredito que, além do cachorro-quente, certamente aqui na história de Osasco, na história da fundação da cidade, das primeiras urbanizações, né, que foram feitas desde lá do princípio, existam registros de receitas também feitas aqui na região. Certamente receitas que, muito provavelmente, como o cachorro-quente, foram trazidas de outro lugar, né? A gente sabe como a grande São Paulo se desenvolveu, então certamente com uma grande influência de receitas vindas de outros lugares, mas aquelas que têm uma raiz histórica e que possam ser promovidas como algo de cultura própria, não é? Então eu acho que é muito importante essa consideração da cultura própria estar ligada à identidade da cidade. Segundo, Osasco é uma cidade importante, né? É uma cidade grande, é uma cidade rica, e a gente sabe que grandes empresas vieram para cá, por isso que você falou da questão da inovação, né? Grandes empresas de tecnologia tem por aqui. Então, quando você fala de inovação, quando você fala de algumas ideias e conceitos como Smart Cities, né? Que é toda a inteligência no processo de equipamentos urbanos, no processo de mobilidade, eu acho que se isso não estiver também na mira do investimento como identidade da cidade, talvez, aí é uma visão minha, talvez só o cachorro-quente não seja capaz de atrair o turismo necessário. Então, essa conjunção de inovação, essa conjunção de inteligência urbana, com a identidade cultural própria, é o que vai fazer a marca Osasco ser exportada como uma grande atração turística, um local de grande atratividade turística no Brasil. Eu acho que isso é muito importante. E aí, logicamente, eventos, festivais, né? Você tem no Brasil aí Festival de Gastronomia de Tiradentes, né? A gente tem aí os Sabores de Osasco, que a gente está aí fazendo esse trabalho, né? Para resgatar
resgatar a força desse evento. Então, tem festival de Tiradentes, tem festival de vários lugares. Eu participei uma vez da organização de um festival do camarão de Ilhabela. Ai, que delícia. E aí tem algumas considerações, por exemplo. Não sei se tem tempo ainda para falar. Tem tempo ainda, pode falar? Posso falar? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai cair aí, ó. Tá bom. Já houve algum prato ou ingrediente que te surpreendeu completamente? Sim, vários. Então, acho que vai caber aí. Vários, sim. Essa pergunta eu posso citar, aí é uma questão pessoal, né? Eu sou fanático pelo tacacá. Acabei de citar o tacacá aqui de Belém do Pará. Eu acho que o tacacá é o prato autóctone, né? O prato original brasileiro, porque ele é de origem indígena, né? Ele não tem influência portuguesa nem africana, ele é um prato lá do norte, mas eu acho que é um dos pratos mais sofisticados em termos de sabores que nós temos. É impressionante. Se o tacacá tivesse sido inventado por um chefe na França, seria 3 estrelas Michelin, seria sucesso mundial e tal. Mas eu ia contar uma história, isso de ingredientes e de pratos, que eu acho que é muito importante para a visão da gastronomia, da política pública do turismo e da gastronomia aqui de Osasco. Eu participei uma vez da organização do Festival do Camarão de Ilhabela, lá há 20 anos atrás. A gente fez um estudo, né, sobre aquele evento. E o que acontecia? Vou citar aqui, que eu acho que é muito importante. O Festival do Camarão de Ilhabela era feito numa época onde existia o defeso da pesca do camarão local. Então, eles faziam um festival para poder atrair turistas na baixa estação, só que naquele momento não tinha camarão em Ilhabela. Então, o camarão do Festival de Ilhabela era comprado em Florianópolis. Então, tinha toda uma movimentação turística para o Festival do Camarão de Ilhabela. Os restaurantes recebiam os visitantes, enchiam os restaurantes, tinha a festa na praça e tudo mais, mas todo aquele dinheiro escoava e ia para Florianópolis, porque tudo aquilo que era servido era comprado lá fora. Tá. Então, a conta do turismo, a balança do turismo, ela é muito importante nessa consideração. Por isso que a gente falou dos produtores, né, da sustentabilidade dos produtores. Não adianta você fazer uma ação que é muito bacana, mas que esse recurso não fique no local. Então, pensar... Isso a gente tem discutido bastante. Exato. No Contour, que assim, o evento pelo evento nem sempre resolve. Exatamente. Né? Pensar quem fornece para os eventos, quem fornece aquele produto, valorizar o produtor local. Então, o que é produzido aqui em Osasco? Quais são as produções? Você citou alguns casos da horta solidária nós e temos de as várias, hortas urbanas, né? urbanas e, enfim, e outras produções que tem. Então, esse mapeamento da produção local, ela é fundamental. Até para se escolher, eventualmente, né? Tem aí vários casos que foram feitos ações para se escolher o ingrediente local que possa ser promovido, para se escolher o molho local. Às vezes você faz... Imagina ter um prato conhecido no Brasil inteiro que o molho seja a osasquense, por exemplo, ou alguma outra, não é? Então, Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas é um trabalho muito importante, mapear o produto local, conhecer a identidade local e que isso se reflita nessa marca gastronômica, nesse prato. Pode ser o cachorro-quente, obviamente, já é uma tradição, não há um problema quanto ao cachorro-quente. A questão é como se fazer ou a maneira que se fazer e se é ou não o mais adequado, né? Então, essa análise é muito importante para se fazer para que essa marca possa, de fato, trazer resultados para o município. Se não, você tem uma marca, mas ela acaba não trazendo. Você investe e ela não traz resultado. Exatamente. Nossa, é para você ver, né, Shirley? Olha quanto assunto maravilhoso. Tem muita coisa. Nossa, Enio, eu quero muito mais, viu? E quando a gente fala da gastronomia, né, às vezes assim, as pessoas às vezes ficam buscando também algo que tenha relação. Sim. Às vezes se perde nessa Isso. questão do restaurante, que eu acho que é um trabalho bacana que os sabores vêm buscando, que é assim, onde eu me identifico com as famílias locais, onde que eu me identifico com aqueles que chegaram antes. Isso. Né? E nós temos uma riqueza Isso. aqui em Osasco de culturas Isso. italiana, japonesa, armênia, Russa. né? Russa, lá no Presidente Altino, ucraniana. Ucraniano. Isso. Então, a gente está fazendo esse levantamento e fala assim, dá uma festa das nações. Pois é.
Olha só que interessante. Não é? Pois é. Aí você trabalha com sustentabilidade do evento. Claro. Eu defendo, porque você vai ter o produtor local. Claro. Né? Não, e se tiver um conhecimento, um bom trabalho, por que não pegar essas influências que você citou agora, russa, italiana, árabe, japonesa, etc. Japonesa. Nós temos aqui. E construir um inventário desses pratos e, eventualmente, desenvolver um prato que permeie um pouco essas culturas, que é um prato típico daqui. As pessoas gostam muito da culinária comfort, né? Daquela coisa que te dá acolhimento. Né? De repente, um prato com essa característica e com essa pincelada dessas culturas vai ser algo único, onde você pode falar que você tem japoneses, italianos, ucranianos numa mesma caldeirão cultural. Isso, entendeu? Nossa. Então, isso é uma riqueza, isso já é uma diferença, já é uma identidade, não é? E aí é o que você coloca, e convivem, né? Porque pois é. essas pessoas convivem, circulam né, Exato. pela cidade. Acho que Osasco tem essa coisa que está assim, meio adormecida, né? Que é bem possível fazer esse resgate, porque é muito rico. Não, né? A diversidade é muito rica. Colada na cidade de São Paulo, né? Sim. São Paulo e aqui também, né? A grande São Paulo é o maior emissor de turistas do Brasil, né? O que custa vir de São Paulo para comer em Osasco, Exatamente. ou de outra região aqui da grande São Paulo para comer em Osasco, né? Tendo essa atração, as pessoas vêm. Você vê o caso de São Roque, aqui perto, que se transformou por causa da Rota do Vinho, não é? Isso. É muito favorável e é totalmente viável e possível transformar Osasco num destino turístico em função da gastronomia e em função de outras atratividades que a cidade Nós temos tem. vários bares e restaurantes aqui que são Claro. famosos até. E olha que eu acho que logo mais os Sabores de Osasco vai ultrapassar fronteiras, viu? Pois a gente é. conseguiu já num trabalho prévio, que eu acho que isso é muito importante de ter esse espaço, né? Do convidado, né? Você colocou assim de forma técnica e profissional e a gente vem buscando essa questão cultural, né? Que roteiros em torno Isso. desses espaços também. Nós temos bares aqui e alguns restaurantes que estão em bairros históricos que não são muito reconhecidos pela população. É e que esse trabalho da gastronomia vai fazer com que a pessoa fale, nossa, né? Então por quê? Por quê que chama tal coisa? Por quê que acontece? E a gente desenhou já alguns roteiros da pessoa ser capaz de usufruir de um passeio e concluir o passeio num bar, num restaurante. Você vai trabalhando todo um resgate, né? E quando você fala de marca turística da localidade, tem uma coisa interessante que as pessoas muitas vezes confundem. Olha que curioso, né? Quando você fala de identidade, né? Você está falando daquilo que te diferencia. Diferente do que as pessoas muitas vezes... Porque uma coisa é idêntica à outra, né? Eu tenho um celular aqui, se eu tiver um outro celular idêntico a esse, você não consegue diferenciar um do outro. Qual é qual? Porque eles são idênticos, né? Mas quando você está falando da identidade, é justamente aquela marca que te diferencia dos demais. Se você não se diferenciar, você não se destaca, né? Então, isso é muito importante. Estamos nos últimos 5 minutos, 4 minutos agora. 4 minutos agora. Tá. Que maravilha, Enio. Muito obrigada, viu? Olha, a pergunta final é essa. Existe alguma história de viagem com comida que você poderia compartilhar conosco, que traz assim uma memória, uma história bonita? Claro. Ou não também, né? Porque não, tem várias. Mas, tem várias, assim, uma que marcou para você. Tem várias, né? Positivamente, né? Eu tive o privilégio, né, na minha história, de poder ter morado fora do país, né? Morei na Itália, na Espanha, na França. Fiz estudos, né? Fiz meu mestrado na França e na Itália. Então, eu passei por várias experiências, né? Mas uma experiência... tem várias aqui, poderia ficar rebuscando, né? Várias questões. Mas uma experiência muito interessante que eu nunca esqueci. Eu estava na cidade de Grenoble, na França, e eu estava fazendo meus estudos lá, eu tinha acabado de chegar e eu estava sozinho, não conhecia muitas pessoas lá, e eu estava querendo conhecer o local, aí eu aluguei um carro ali e saí sozinho. Eu sozinho no carro, e saí viajando, fui subindo lá, porque eu falei, os Alpes, você vê as montanhas lá, eu falei, vai subindo, né? Vai andando nos Alpes, aí eu fui embora de carro, peguei um sábado para sair sem destino, né?
refletindo sobre a vida, né? Aquela coisa. E aí cheguei num local ali que eu não conhecia, não sabia o que era, não sabia o nome, era um vale, um pequeno vale com um lago no meio, né? E eu estava cansado, estava com fome, sentei no vale assim, sentei na grama, acho que era primavera, tal. Sentei na grama do vale para descansar um pouco, e eu com fome pensando, onde eu vou comer, né? E parei o carro na estrada, desci a pé assim no vale. Aí, de repente, eu comecei a ouvir os sinos das vacas, do gado que estava andando no vale. E aquilo fazia um sino como se fosse, o vale ecoava tudo aquilo, como se fosse um sino de catedral, né? Era forte demais. E aquilo era lindo, 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 barulho lindo. Eu estava um pouco ali curtindo, né? Usufruindo, fruindo a experiência turística. E aí, de repente, eu vou andando e encontro um chalezinho assim, e não tinha placa, não tinha nada, mas tinha umas pessoas comendo lá dentro, e quando eu percebi a porta estava aberta, e era um restaurante, sem placa, sem nada. Aí eu entrei nesse local, era um chalé, uma choupana, assim, tinha umas pessoas comendo lá, eu entrei nesse local, aquele gado ali, aquelas vacas produziam um queijo local, e eu comi o tartiflette, que é o prato local daquela região, e eu nunca mais esqueci aquilo na minha vida. Consegui, né? Porque você junto. Então tem várias experiências, mas essa ficou muito marcada. Você comeu um prato local num lugar que apareceu de repente na sua frente, por acaso, e foi uma coisa maravilhosa. É isso que faz a experiência gastronômica. Que bonito. Mas com a identidade local. Se não fosse a identidade local, não teria essa força. E ao contar essa história, seus olhos brilharam. Então, realmente foi. Muito obrigada, Enio, mais uma vez. Olha, eu tenho certeza que nós vamos ter que fazer mais um programa. A gente também quer contar a experiência. Olha, muito obrigada. E seu trabalho é maravilhoso, viu? Muito obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado a vocês. Enio, obrigada por vir somar ao Contour, né? Porque o nosso conselho está se incorporando, né? E se transformando assim num grupo bastante expressivo. Obrigada. É um trabalho muito bacana, vale muito a pena e me dá muito prazer e satisfação. É muito bacana estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada. Gostou do nosso conteúdo? Ele está sendo tratado com muita atenção e carinho. Tudo isso para prepará-lo bem para a primeira Conferência Municipal de Turismo. Não se esqueça, dia 27 de setembro, das 8h30 às 13 horas. Contamos com você. Contamos com a sua participação. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe.